E olha, algumas movimentações são importantes de serem observadas. Uma delas é que há no Brasil um recuo, ainda que lento, na escala de abates das indústrias frigoríficas. Este é um fato. Um outro fato também é que nós temos um mercado brasileiro para exportação, em essencial para a China, que vem com aquecimento. Inclusive, o mês de julho passado teve o melhor mês em termos de receita para a indústria frigorífica exportadora. Contudo, os valores para a arroba do gado pronto, do boi gordo, da vaca, ele tem até em alguns momentos subido, mas ele tem mostrado muito mais estabilidade. Não tem subido tanto assim. E para falar a respeito deste assunto, dos motivos deste comportamento de mercado, nós vamos conversar agora com Leandro Bovo, ele é analista da Radar Investimentos e participa conosco ao vivo no Agricultura BR. Leandro, obrigado pela participação. Leandro, temos essa realidade hoje no mercado. Temos um momento no qual as escalas estão reduzindo, ainda que principalmente em São Paulo, parece que tem uma folga ainda, mas os preços não têm subido, apesar das exportações estarem boas. Como que o mercado pode ser interpretado neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde, amigos do Agricultura BR. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é a boa e velha oferta e demanda regindo o mercado, né? Como você bem disse, a exportação, principalmente para a China, está numa situação favorável. A margem das indústrias exportadoras para a China está perto de níveis e o apetite deles pelo boi China é grande também. Por isso até que a gente está vendo essas escalas tão longas como a gente tem aqui em São Paulo. Não são incomuns casos de indústria já com o mês de agosto inteiro fechado, né? Justamente a indústria só tenta trabalhar com uma escala tão longa assim quando ela está com uma margem interessante por trás, e aí quanto mais boi ela tiver na escala, mais tempo ela consegue manter essa margem boa, né? Porém, do outro lado, que é o lado do mercado interno, a situação ainda, por mais que a expectativa de melhorar um pouco agora que tem o Dia dos Pais, né? Mas assim, a situação econômica da população em geral ainda é um pouco deficitária, né? Então o mercado interno não consegue ajudar muito. Se ele não atrapalhar, já está meio que fazendo o papel dele, né? E a impressão que dá é que, como agora os abates, a imensa maioria, né, de animais de confinamento, a impressão é que os grandes confinamentos, que são mais cheios, né, grandes boitéis ou grandes confinamentos de indústrias, estão direcionando toda a sua produção para abastecer a China. Justamente que a China tem essa demanda, né, essa restrição, na verdade, de animais, somente animais abaixo de 30 meses, né? E a impressão é que o confinamento está sendo direcionado 100% para exportação para a China e o resto acaba sobrando para o mercado interno, que não está conseguindo absorver de forma adequada, o que gera esse ambiente, vamos dizer, de estabilidade, né? Sem nenhum viés altista no momento, mesmo com a receita da exportação batendo recorde, como foi o caso de julho, né? Leandro, e esse caso é bastante curioso, né? Eu lembro que os números, isso pegando aqui alguns anos atrás, talvez 7, 8 anos, nós tínhamos 80%, às vezes até um pouco mais da produção de carne bovina brasileira destinada ao mercado interno. Hoje esse número está vindo aí entre 60% e 64%, então as coisas mudaram muito, tanto no aspecto de direcionamento, quanto também da redução de volume de carne aqui no Brasil. Uma outra questão é que neste ambiente que você acaba de descrever, de ter boa parte, ou a maior parte dos animais de confinamento indo com destino à China, nós temos a produção interna do Brasil vindo para o mercado doméstico. Isso melhorou o cenário, por exemplo, da indústria frigorífica não exportadora, que não atende China, que no último ano também vinha com uma situação, com um cenário muito complicado para manter as suas operações, vinha muito ociosa e com endividamento? Então, exatamente. Esse é exatamente o ponto que eu acho que acaba nos prejudicando um pouco em termos de precificação da arroba, que é justamente isso.
A indústria que trabalha no mercado interno continua numa situação ruim. Inclusive, a gente tem acompanhado, ontem, né, saiu a notícia do JBS dando férias coletivas para diversas plantas, notoriamente do mercado interno, né? Tem notícia também de outras plantas que estão jogando abate para frente, justamente pela dificuldade do escoamento de carne no mercado interno. Então, assim, para o pecuarista não é bom vender nos preços atuais, porém, para as indústrias do mercado interno também não é bom comprar. As indústrias que fazem China estão com uma margem muito boa e estão fazendo a lição de casa, tentando alongar ao máximo as escalas, né? Mas quem está dependendo de vender para frigoríficos de mercado interno também está tendo um pouco de dificuldade, porque a margem da indústria no mercado interno não é boa. Leandro, nós vamos caminhando por um momento no qual os animais oriundos de confinamento, eles tendem a reduzir um pouco, mas ao mesmo passo há uma grande dificuldade de você ter animais em pastagem, apesar de estarmos no momento agora do retorno de chuvas, né? Choveu ontem, chove hoje também na maior parte do centro-sul do país, mas isso para trazer ainda algum resultado no campo vai muito tempo ainda, né? E tem que ter uma regularidade maior de chuvas, principalmente. Você acredita que nós possamos ter, num médio prazo, uma mudança no comportamento do valor da arroba, que ela meio que atingiu uma estabilidade, o mercado ficou lateralizado no momento, pode-se dizer assim, em relação à arroba? Eu acho que essa resposta para essa pergunta, ela está 100% relacionada à oferta de animais que a gente vai ter de confinamento nos próximos meses, né? Existia até um certo consenso no mercado, eu estava também pensando dessa forma, que a gente ia ter um pouco menos de oferta em julho, agosto, e na verdade a realidade foi exatamente o oposto disso, né? Bastante oferta de gado de coxo, porém eu ainda acho que a tendência é dar uma pressão de oferta que a gente vai ter, por exemplo, setembro, outubro, ser um pouco menor do que essa que a gente está vendo agora, e aí com a oferta diminuindo um pouquinho, que seja, o apetite da indústria china vai continuar, e eles têm espaço para pagar mais, caso seja necessário. Então eu acho que a tendência em algum momento, que provavelmente não vai ser agora em agosto, né, dado que as escalas já estão praticamente fechando agosto inteiro, mas em algum momento daqui até o começo de setembro a gente ter alguma melhora, diminuição da oferta e, consequente, alguma melhora de preço, né? É isso até que o mercado futuro está apostando. Se você olhar hoje a curva de preço futuro, o setembro está praticamente R$ 6 acima do contrato de agosto e o outubro está R$ 7 acima do contrato de setembro, né? Então, a precificação da curva do mercado futuro indica uma aposta justamente nesse sentido, né? Um pouco mais de oferta agora, um pouco menos de oferta um pouco mais à frente. Leandro, falando um pouco a respeito do mercado atacadista aqui no Brasil, como é que está esse mercado que ele traz ali um termômetro, de certo modo, para as negociações internas no país da cadeia produtiva? A carne bovina, ela é uma carne mais premium, né? É uma carne um pouco mais cara. E no momento de complemento de renda, seja pela inflação, seja pela dívida, né? Endividamento da população, a carne bovina acaba indo para um segundo plano em termos de consumo, né? Então, como você mesmo, a consequência disso é proporcionalmente a exportação está ganhando espaço com relação ao mercado interno, né? A gente está exportando cada vez mais proporcionalmente ao que fica no mercado interno, e aí isso acaba gerando essa pressão de preços, né? essa dificuldade que a gente tem, que a indústria tem de repassar preços no mercado interno, no atacado, justamente por conta desse comprometimento de renda da população, que vai continuar. A gente teve hoje, né, saiu o dado do IPCA, teve uma deflação, a gente tem agora queda no preço da gasolina, provavelmente vamos ter mais queda no preço do diesel, e ajuda a parcela de comprometimento da população ainda é alto. A gente tem também agora a questão do Auxílio Brasil, que vai começar a entrar, só que inicialmente eu acho que esse Auxílio Brasil acaba indo muito mais direcionado para pagamento de dívidas e alguma coisa menor para aumento de consumo, do que ser o aumento de consumo que a gente tanto espera que aconteça, né? Muito bem, Leandro. Inclusive alguns números, né, do endividamento do brasileiro,
Tem uma porcentagem muito alta da população endividada e é para onde está indo essa renda que, de certo modo, começa a aparecer com os números melhores da economia nacional. Leandro, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, olha só, em relação à cadeia produtiva como um todo, pensando na produção, mercado de reposição para boi, principalmente, como que ele tem se comportado, uma vez que isso vai estar diretamente ligado à oferta no confinamento? Olha, boi magro ainda não caiu na mesma proporção que deveria cair, né, para refletir essa dificuldade que a gente está tendo com o boi gordo hoje, né? Então, boi magro ainda continua relativamente demandado e não sentiu queda de preço. Bezerro está muito bom de comprar, caiu bastante, inclusive até se você pegar preços ao redor de 2019, né, antes dessa correção grande da arroba que a gente teve, e corrigir pela inflação, vai dar preços até maiores do que a gente estaria pagando hoje, né, pelo bezerro. Então, reposição para animais de menor idade, né, bezerro e garrotinho, acho que está muito bom, tem que ir aproveitando, quem tem pasto, né, quem consegue aproveitar, porque justamente está nesse preço, porque muita gente não tem o pasto disponível para poder colocar esses animais, né? Agora, para boi magro, ainda não tem uma sinalização boa para o confinador entrar comprando com mais força, porque os preços ainda estão... Os preços da compra do boi magro versus no coxo versus o preço do mercado futuro ainda não são estimuladores para o confinamento, não.